Vamos começar nossa aula falando sobre o estudo dos substantivos da língua portuguesa. E vamos começar nossa aula através dos nossos mapas mentais, né? Então, primeiro, vamos ao substantivo. Classe gramatical que varia e dá nome aos seres, às pessoas, também aos objetos, aos fenômenos, e ainda pode nomear lugares como Natal, Saara, Costa Rica, né? Estados que indicam estado de felicidade, de sofrimento, as qualidades que nós podemos indicar confiança, honestidade, as ações, o estudo, a corrida e os sentimentos, o ódio e o amor. Então, o substantivo tem um papel importante na constituição dos textos. Já que você pretende aprender a compreender melhor aquilo que você lê, aquilo que você escreve, você tem que ter uma boa gama de conhecimento dos substantivos. Né? Bom, os substantivos, eles nomeiam seres, objetos, ações, lugares, e flexionam-se em número, que é a quantidade, o gênero, que é o masculino e o feminino, e o grau aumentativo e diminutivo. Ele pode ser dividido em várias categorias. Por exemplo, pode ser comum e próprio. O substantivo comum é aquele que nomeia qualquer ser de uma espécie em particular, né? Como criança, rio, país, cidade. Né? Criança é comum a toda criatura pequena, né? De uma certa idade. Né? O país é aquele lugar onde se nasceu a sua nacionalidade, não é isso? Nomeia um ser específico da espécie. Todo ser humano tem um nome, e para isso se usa um substantivo próprio. João, né? Recife, Tietê, Amazonas. Todos precisam de ter um nome, né? Que o particulariza. Né? Bom, ele pode ser primitivo e pode ser derivado. Qual a diferença de um substantivo primitivo para um substantivo derivado? O primitivo é aquele que não provém de nenhuma outra palavra, né? Ele nasceu a partir de uma etimologia, pedra, né? Algo rochoso, o ferro, né? A rosa. Já o derivado, ele se forma a partir de uma palavra que já existe na nossa língua. Por exemplo, pedraria vem de pedra, ferreiro vem do ferro, e o rosal vem da rosa. Então, é a diferença do substantivo primitivo para o substantivo derivado. Os substantivos também podem ser concretos e podem ser abstratos. O substantivo concreto é aquele que nomeia um ser que tem uma existência própria. Ele não precisa de outro para que ele exista. É o caso de mulher, gato, computador. Né? O abstrato nomeia seres dependentes de outros seres, como a beleza. Né? A beleza precisa de uma coisa, de um ser, para que ele existe. Se não existir um ser, um objeto, uma coisa, um panorama para ter beleza, esse substantivo não existe. A mesma coisa de amor, de alegria, de corrida. Se você vive num mundo que não existe amor, o amor não existe. Então, é um substantivo abstrato porque ele necessita, ele depende de outros seres, né, para que ele possa existir. Tá? Bom, vamos a outros substantivos. A flexão. O substantivo ele pode ser flexionado de algumas formas. Voltando aqui ao nosso slide. A flexão de gênero do substantivo. A palavra em si ela precisa, né, ter um gênero, que seja um gênero masculino e um feminino. Às vezes as pessoas confundem o sexo, né? Porque o gênero é que indica essa condição. Todos os substantivos possuem gênero, relativo à palavra e não ao sexo dos seres. É por isso que a gente precisa ter cuidado de não confundir. Por exemplo, a caneta
pertence ao gênero feminino. A janela também. A menina também. No caso do ovo, do armário, o sol, o menino pertencem ao gênero masculino. Tá? O substantivo biforme. Os substantivos podem ter duas formas para indicar o gênero, né, dos seres. Nomear através do quê? Do sexo feminino ou do sexo masculino. O feminino pode ser formado quando troca-se o O pelo A. Menino pertence ao masculino. Menina pertence ao feminino. Gato pertence ao masculino. Gata pertence ao feminino. Troca-se o E pelo A. Por exemplo, mestre masculino. Mestra feminino. Parente masculino. Parenta feminino. Acrescenta-se apenas o A. Por exemplo, juiz é masculino. Juíza é feminino. Autor é masculino e autora feminino. Muda-se o ão por an ou oa. Cidadão, cidadã, patrão, patroa. Estão entendendo a diferença do gênero, né? Que é importante a gente compreender isso aí. Agora nós vamos para a flexão dos substantivos uniformes. Nós temos algumas condições para indicação desse tipo de gênero uniforme, que só tem uma forma. Comuns de dois gêneros. Possui a única forma para indicar os sexos, mas, para isso, há uma variação de gênero por meio de artigos, de adjetivos, de pronomes, de numerais. Exemplo, a artista. Você pode dizer tanto o artista como a artista. Vai ser usado para os dois gêneros, né? De forma que você entenda. Para isso, vai depender também de um contexto, né? O jornalista, a jornalista, também dependendo do contexto, porque vale a mesma palavra, serve, e para isso você vai ter que usar um artigo, um adjetivo, um numeral, né? O jovem e a jovem, acontece a mesma coisa, assim como o presidente, a presidente. Sobrecomuns, aqueles que nomeiam para ambos os sexos. A identificação do sexo é fornecida principalmente pelo contexto. Aí a importância de se utilizar o contexto. A criança, você só vai saber se a criança pertence ao gênero ou o sexo masculino ou feminino a partir, né, do contexto. Quando você diz assim, a criança estava doente, ela foi para o hospital. Nesse caso, você vai entender pelo próprio contexto que essa criança pertence, né, ao sexo feminino. Tá? A mesma aconteceria. A criança estava doente, ele foi para o hospital. Aí você, também pelo contexto, entenderia que essa criança seria do sexo masculino. Epicenos nomeiam principalmente animais. Quando se usa a expressão macho e a expressão fêmea. Né? Então, o jacaré macho, o jacaré fêmea. Não existe a jacaré. Não existe a jacaroa, como é muito usado popularmente. Né? A onça macho, a onça fêmea. Da mesma forma, aí você vai entender que para você entender o sexo, você vai ter que usar a palavra macho para o masculino e fêmea para o feminino. Bom, e para a gente terminar, existem as particularidades, que são palavras que só são masculinas, como o gengibre, o guaraná, o sósia, o eclipse, o dó, o clã, o herpes. Você tem que ter muito cuidado para você não errar esse tipo de palavra, que as pessoas confundem. São apenas palavras femininas. A alface, a cal, a sucuri, a libido, a sentinela, a couve, a gênese e muitas outras que você precisa pesquisar para entender isso. Significados diferentes de palavras, gêneros diferentes. Aí é que é importante a gente saber isso. O capital, quando a gente fala o capital, a gente está se referindo de modo ao que é financeiro, que é dinheiro. Não diga isso. A capital é a cidade mais importante, a sede. Então, existe a diferença quando você muda o gênero. Então, você tem que entender isso, porque muda também o significado. A moral é a conduta, é o caráter da pessoa.
O moral é a vergonha, é o brio. Pessoa que tem nessa questão aí também é muito importante se levar em consideração o contexto, né? A rádio, que é a emissora, né? Que é o prédio em si, a instituição, a emissora, e o rádio, que é o aparelho, que muita gente não usa mais, né? Quase ninguém mais. Com a ascensão das tecnologias, internet, quase ninguém usa mais o radinho, o radinho. A cura é o efeito de curar, né? E o cura é o sacerdote, que é o padre. Então, a cura é quando relacionado à saúde das pessoas. E o cura é quando é a questão religiosa, que vem ser o padre, né? O sacerdote. Tá bom? Bem, gente, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de língua portuguesa, tanto relacionado à flexão, né, como os tipos de substantivos.